Seja muito bem-vindo a mais uma aula. A gente fala aqui de um arquivo PHP, mais especificamente de boas práticas estruturais, para que você aprenda o que você pode e o que você não pode usar na hora de codificar um programa com PHP. E a gente começa falando então do que é um arquivo PHP. Basicamente, como a gente sabe, o PHP é um pré-processador de hipertexto. E um arquivo com a extensão PHP, ele tem de fato uma estrutura dinâmica incrível. Ele é capaz de interpretar e processar HTML, CSS, JavaScript, além, é claro, do próprio PHP. Então, basicamente, existem muitas coisas que você pode fazer dentro de um programa PHP, mas existem coisas que você não deve fazer para garantir aí interoperabilidade, qualidade de software, manutenção, gestão de arquivos. Você tem que garantir também que você não fique reescrevendo o seu código e possa reaproveitar e reutilizar aquilo que já foi programado. Então essas boas práticas vão te ajudar com isso, tá? E basicamente aqui eu tenho um exemplo de um arquivo PHP aonde eu estou trabalhando 100% inline. Então você percebe que eu começo declarando um doctype HTML, eu tenho aqui a linguagem do meu arquivo, eu tenho a tag head que marca a metadata do meu site, e dentro da head eu tenho aqui o título, tenho a viewport e tenho também o meu CSS. E ele vai funcionar aqui. Não que eu deva fazer isso, mas ele funciona aqui. Já dentro do body, que é o corpo do nosso HTML, a gente tem um PHP. E o PHP funciona aqui. E ele também funciona em qualquer lugar do meu documento. Novamente, não que isso esteja certo. E por fim, eu tenho aqui, ao final, logo acima do body, o script, fazendo com que o meu JavaScript seja ativado na minha página. Basicamente, o que a gente tem que entender é o seguinte: muito se fala que a gente não deve misturar códigos PHP com HTML. E isso é um dos maiores mitos que existem quando a gente fala da linguagem. Basicamente, HTML é hipertexto marcado. E PHP é um pré-processador de hipertexto que foi criado exatamente com o objetivo de marcar hipertexto. Então, trabalhar com ambos faz total sentido e acredite, é incrível a produtividade que você tem quando você trabalha com PHP e HTML. Mas claro que a gente precisa seguir boas práticas de codificação para não fazer isso do jeito errado. E basicamente é importante que a gente separe a nossa stack em determinadas ocasiões. Quando que separa então? Basicamente, arquivos JavaScript e CSS devem ser separados sempre. Essa é uma ótima regra de boas práticas, porque quando você separa o JS e o CSS, você consegue usar ele durante todo o projeto, reaproveitando a aplicação. Regras e lógicas de negócio também devem ser separadas de visões e interfaces visuais. O que eu quero dizer com isso é que você não vai, por exemplo, fazer a leitura no seu banco de dados dentro do mesmo arquivo que você exibe esses dados para o usuário. Por quê? Porque basicamente você vai ter que reescrever essa consulta mais uma vez, caso você queira exibir os mesmos dados em outra página. Além disso, quando você faz a escrita manual no seu código, você não respeita a regra de negócio, e com isso acaba podendo causar algum problema aí para a aplicação. Então, por isso que a gente não deve escrever essa regra. Legal? Por fim, arquivos e trechos que precisam ser reutilizados também precisam ser separados. Então, por exemplo, esse código da minha head é um código que eu vou utilizar em todo o meu site, porque ele marca aqui as informações básicas da minha aplicação. Nada mais justo que eu separar esse trecho de código em um arquivo. Assim, se eu tiver 10 páginas utilizando esse trecho de código e alterar apenas esse arquivo, eu vou estar impactando o site como um todo. Então vamos a algumas dicas adicionais aqui. O que a gente não deve fazer? O PHP, como a gente sabe, ele é permissivo ao extremo. Você consegue fazer qualquer coisa estando certa ou não. Com isso, você pode construir qualquer coisa boa na mesma medida que consegue construir qualquer coisa ruim. E aí, a gente tem aqui algumas práticas a serem evitadas. A primeira delas, eu acabei de dar o exemplo, a gente tem aqui um echo header com o fechamento da header e o meu content. Essa header poderia ser o cabeçalho do meu site e conter o menu principal, que estaria repetido em todas as páginas. Agora imagine se eu tiver esse echo aqui em cada um dos arquivos e eu for adicionar um menu a mais. Eu vou ter que fazer isso em cada um deles. Então é uma boa prática eu separar esse código em um arquivo header.php e utilizar um require head.php no lugar. Uma coisa que eu quero dizer é o seguinte: não se preocupe agora em entender o que o código está fazendo de fato. Entenda o conceito que eu estou te explicando, porque a gente vai utilizar isso durante o curso e obviamente que eu vou explicar todos esses conceitos na prática para você também. É importante a gente conhecer antes, obviamente, para que você faça isso de uma forma cognitiva na hora que for para a prática de fato. Repetição, então, é a primeira regra daquilo que você não deve fazer.
Qualquer projeto web terá, inevitavelmente, repetição de estruturas a serem apresentadas, mas repetir a estrutura não significa repetir o código. Então, você deve substituir repetição por reuso sempre em códigos que serão utilizados mais de uma vez na aplicação. Depois, a gente tem a declaração com saída. Quando a gente declara uma funcionalidade ou uma configuração do nosso projeto em um arquivo com saída, isso impede de reutilizar essa funcionalidade em outras camadas da aplicação. Então o que a gente precisa fazer é declarar as configurações e funcionalidades em arquivos separados, sem saída, e que possam ser requeridos pela aplicação depois. Imagine que eu tenho o seguinte: function showName em um arquivo que está simplesmente retornando um parágrafo com o nome que eu passar dentro dessa função PHP. E no mesmo arquivo eu tenho echo showName Robson Veleit. Eu não consigo, dentro dessa estrutura, utilizar essa função mais de uma vez em outra página, porque se eu requerir um arquivo com esse código, automaticamente ele vai exibir o nome. O correto seria eu simplesmente armazenar a função em um arquivo functions.php, sem fazer o echo, e aí nesse caso, com o require executado, abaixo dele eu posso dar o echo utilizando essa função. E aí eu posso simplesmente utilizar essa mesma linha em diversas telas da minha aplicação. Se eu adicionar novas funções aqui, essa funcionalidade será herdada para todas as páginas. Se eu alterar qualquer uma dessas funcionalidades, o mesmo acontece. Legal? E por fim, a gente tem a materialização, que é outra coisa que você não deve fazer. Basicamente, na correria do dia a dia de um projeto e no desenvolvimento cognitivo, é comum a gente ligar o piloto automático e aplicar uma programação extremamente funcional, ignorando as regras para aplicar funcionalidades. Em vez disso, prefira sempre criar modelos e padrões reutilizáveis para ter um ponto de acesso único para a implementação de cada componente, de cada funcionalidade, e isso vai te ajudar demais com a manutenção. Legal? Então, basicamente, a gente tem aqui o exemplo mais uma vez. Eu teria aqui uma query fazendo uma consulta no banco de dados, trazendo todas as informações dos meus usuários. E eu teria um for each nessa query, exibindo esses dados. Aqui é um código bem simples, mas quando você vai trabalhar em uma aplicação, você vai fazer isso várias vezes. E digamos que você vai lá e tenha que mudar o nome da tabela, ou até mesmo o banco de dados que você está conectando. Você vai ter que abrir essa aplicação em vários pontos para poder dar a manutenção. Agora, quando você cria, por exemplo, uma classe PHP com o nome de user e um método listAll fazendo a mesma coisa, e você utiliza esse listAll dentro da sua aplicação, você está utilizando um modelo, uma regra de exibição do seu usuário. Se você precisar mudar essa regra, você simplesmente vai alterar uma classe em um ponto exclusivo e isolado do seu sistema. Não se preocupe, mais uma vez, tudo isso a gente vai ver detalhadamente durante o curso, na prática, programando, debugando o código, mostrando a você o resultado de cada uma dessas aplicações, legal? Aqui, mais uma vez, é para que você tenha consciência, para que você esteja ciente daquilo que a gente pode, daquilo que a gente deve e daquilo que a gente não deve fazer em um programa PHP. Bom, por fim, a gente teria então um arquivo PHP com uma construção mais ideal. A gente aplica aqui o Don't Repeat Yourself, ou seja, não se repita, que é o conceito dry, que basicamente, ao ser aplicado, torna partes do sistema independentes. Cada parte pode mudar de forma previsível e uniforme, mantendo-se, portanto, sincronizadas com a aplicação. Essa é a técnica do dry. E aí a gente tem o seguinte: eu tenho um PHP logo no começo do meu arquivo, abrindo um require para configuração, onde eu teria os parâmetros de conexão com o meu banco de dados, configurando a minha URL base e algumas outras configurações que servem para a aplicação como um todo. Eu teria aqui o meu vendor autoload carregando todas as minhas classes de programação orientada a objetos. Eu tenho aqui o meu documento HTML sendo iniciado e buscando o CSS em um arquivo stylesheet chamado style.css. O meu body está abrindo aqui para um PHP que está obtendo a header de um arquivo separado também. Ele poderia ter aqui uma lógica aplicada a fim de decidir o conteúdo a ser carregado, ou seja, um controlador de front, podendo interagir com a lógica e a regra de negócios para criar as visões. Logo, entregar o conteúdo para o meu usuário final. E aí eu tenho um require footer trazendo o rodapé do meu site, que também é um padrão em toda a aplicação. Por fim, temos um script, srcscripts.js, que centraliza todos os eventos e efeitos do meu site. Então, basicamente, esse é um arquivo index.php comum em aplicações web, contendo apenas a regra de construção visual e se comunicando com tudo o que precisa para processar e entregar a aplicação para o usuário.
Ele começa requerindo as configurações globais do projeto, como config.php, e faz uso do autoload.php, que é um autoload de classes do Composer para ter todos os recursos disponibilizados de forma automática sempre que você for utilizá-los. A gente tem o CSS, que vem do arquivo externo style.css, possibilitando formatar o visual em um ponto único da aplicação. Digamos que eu defina uma cor padrão para o meu título maior do site. Eu estou utilizando ele em todo o site como azul. Mas agora o padrão visual da minha empresa vai mudar para roxo. Eu posso simplesmente abrir esse arquivo e alterar essa cor e todo o site será sincronizado automaticamente. Depois, ele requer o header.php, abre o bloco lógico para processar o conteúdo e requer o footer.php. Novamente, a gente modulariza a construção. Por fim, ele requer o script.js em um arquivo externo como o CSS, onde todos os eventos estão disponibilizados em um ponto único de acesso mais uma vez. Então, basicamente, essa é uma estrutura que segue as boas práticas na codificação de um programa com PHP. Agora, além de um index.php, a gente tem diversos outros arquivos que seguem diversos outros padrões estruturais, que são outros arquivos PHP. Basicamente, em um projeto web com PHP, diversos arquivos serão criados com diferentes finalidades. Todos eles fazem parte de uma aplicação web, como por exemplo, a gente tem aqui a classe PHP, que é um arquivo de classe, e cada classe deve ter o seu próprio arquivo separado. A gente tem o trait, que define comportamentos e recursos para uma classe PHP, e a gente tem a interface, que é um contrato de implementação e funcionalidades das classes. Todos eles aqui seguem a mesma estrutura de codificação e cada um deles tem que ter o seu próprio arquivo separado. Ou seja, são arquivos que têm funcionalidades e que você simplesmente utiliza essas funcionalidades dentro da sua aplicação. A gente tem também o functions.php, que é um arquivo de funções que pode ser incluído em qualquer outro que precise usar essas funções ou essas funcionalidades envolvidas dentro desse arquivo. A gente tem o config.php, que são configurações gerais, como unisets, constantes e que podem ser incluídas globalmente no seu projeto. Assim, todo ele vai compreender esse seu setup realizado. E a gente tem também os includes.php, que são trechos de código que serão reutilizados no projeto, como headers, sidebars e footers. Legal? Então esses são os tipos de arquivos PHP que compõem uma aplicação ou um sistema desenvolvido com a linguagem. E mais uma vez, não se preocupe, durante as nossas aulas práticas, nós vamos utilizar todos esses tipos de arquivos, vendo exemplos, criando eles, utilizando na prática cada um. Bom, espero que tenha gostado de mais esse conteúdo, eu te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.